pessoal! Bem-vindos ao canal Perspectiva Jurídica. Espero que vocês estejam gostando das aulas, tá? E a gente sempre espera o seu retorno. Coloquem nos comentários o que vocês acham das aulas, se vocês têm dúvidas. Sigam eu e a professora Manuela nas redes sociais. No finalzinho da aula eu passo todos os contatos para vocês, tá? Bem, a primeira aula comigo é sobre a formação do contrato de trabalho. Aqui nessa aula a gente vai ver um pouco sobre conceito, características e os elementos essenciais do contrato de trabalho. E os outros pontos a respeito do tema a gente vai tratando à medida em que o curso for avançando, ok? Bom, quando a gente fala de contrato de trabalho, ou o conceito geral de contrato, a gente sempre pensa em acordo de vontades tácito ou expresso de partes, contrapostas, que têm objetivos contrapostos, e que estabelecem a partir desse pacto, desse acordo, obrigações e deveres e direitos recíprocos, né? Bom, e quando a gente fala de contrato de trabalho, a gente tem que fazer remissão ao artigo 442 da CLT, que traz, apesar de uma definição não tão adequada, traz um conceito a respeito do contrato de trabalho, como sendo o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. No entanto, a gente sabe que contrato de trabalho é gênero, do qual é espécie o contrato de emprego, assim como é espécie o trabalho voluntário, o trabalho autônomo, o trabalho cooperado, o trabalho do estagiário, enfim, existem inúmeras possibilidades de espécies de contrato de trabalho. Daí ser possível afirmar que nem todo contrato de trabalho corresponde à relação de emprego, mas toda relação de emprego constitui um contrato de trabalho, tá? Bom, então, qual seria o melhor conceito de contrato de trabalho? Juntando aí os elementos do artigo 442, a gente tem que pode ser um acordo tácito ou expresso, depois a gente vai falar um pouquinho do que seria esse acordo tácito, um exemplo de acordo tácito, em que as partes estipulam direitos e obrigações recíprocos, né? E nós temos aí o trabalhador, né? A pessoa que presta o serviço é uma pessoa física, né? E do outro lado, a gente pode ter uma pessoa jurídica, uma pessoa física também, ou um ente despersonalizado, como o cartório extrajudicial, né? O cartório de notas, enfim, de registro civil. Bem, a prestação desses serviços ela ocorre de forma subordinada, ocorre também de modo não eventual, oneroso e pessoal, tá bom? Esse é a melhor percepção, o melhor conceito de contrato de trabalho que a gente pode ter. Aí a gente precisa observar quais são as características do contrato de trabalho que eu trouxe para vocês aqui no quadro. Bom, o contrato de trabalho, gente, a primeira característica é que ele é um contrato de direito privado, porque a essência do contrato é de natureza privada, mesmo quando o Estado é parte dessa relação, porque aí ele age como um particular sem privilégios diante do direito do trabalho, tá? Bom, a segunda característica é que o contrato de trabalho ele é sinalagmático. Por que eu coloquei duas setinhas contrapostas aqui? O contrato sinalagmático ele estipula obrigações contrapostas, opostas, uma vai de choque à outra, mas são equilibradas, ainda que do ponto de vista formal, tá? Então, há esse equilíbrio aí, por exemplo, o trabalhador, ele presta o serviço e o empregador paga o salário. Há uma contraposição, por isso o sinalagma. E ele existe mesmo quando há interrupção do contrato de trabalho, né? Por exemplo, no caso da licença gala, há interrupção do contrato de trabalho quando a pessoa casa no civil, né? Então ela fica ali um período afastada. Mas ainda assim, permanece a característica da sinalagma. Por quê? Porque a gente tem que considerar o contrato de trabalho como um conjunto de obrigações, não obrigações isoladas ou eventuais, tá bom? A próxima característica é que o contrato de trabalho ele é consensual, ou seja, ele não requer formalidades ou solenidades. Não é preciso registrar em cartório, ter testemunhas para dizer que um contrato de trabalho ele existe, tá? Até porque o próprio conceito diz que ele pode ser tácito, tá? Então, salvo algumas exceções, como é o caso do atleta profissional de futebol, como também a questão do trabalho temporário, que o contrato precisa ser escrito,
né? Salvo essas exceções, a regra é que não requer formalidade. Ele é um contrato bem simples, pode ser verbal, pode ser por escrito, não há na lei exigência como regra para a celebração do contrato de trabalho. Bem, o contrato de trabalho também é intuito personae ou personalíssimo. Mas aí a gente tem que prestar atenção que essa característica é só em relação ao empregado, tá? Só em relação ao empregado. Por quê? Porque se fosse em relação ao empregador, não faria sentido o Instituto da Sucessão Trabalhista, né? Que a gente sabe que está lá no artigo 10 e 448 da CLT. Então, em regra, o empregado não pode ser substituído, tá? Isso é em regra. Há exceções que a gente vai discutindo ao longo das aulas. O contrato de trabalho também é de trato sucessivo ou de débito permanente. Ou seja, à medida em que, por exemplo, o empregador paga o salário referente à prestação de serviços do mês anterior, automaticamente ele já entra em débito em relação ao salário daquele mês corrente. E o trabalhador da mesma forma. À medida em que ele presta serviço e recebe a contraprestação pelo seu trabalho, automaticamente ele já encontra-se em débito em relação ao empregador, porque há a obrigação dele continuar trabalhando, tá bom? Então, o trato sucessivo ou débito permanente é só você lembrar que é a pessoa que vive devendo, né? Você paga, mas começa a dever da mesma forma. Outra característica interessante é que o contrato de trabalho ele é de atividade. E aqui eu coloquei que não importa o resultado. O contrato de atividade é justamente isso. Não importa o resultado do trabalho. Ainda que o trabalhador não produza nada naquele mês, ele vai ter direito a receber os seus salários e as verbas em razão daquela prestação de serviço ao longo daquele mês. O resultado ele é interessante em outros contratos, né? Como, por exemplo, o contrato de empreitada é um contrato de resultado, né? Contrata-se um resultado específico em que o trabalhador terá que cumpri-lo no prazo estipulado. Então, aqui não é o nosso caso, tá? A gente está falando de um contrato de trabalho como um contrato de atividade. Independente se o trabalhador produz alguma coisa naquele mês, ele vai ter direito aos seus salários. O contrato de trabalho também é oneroso, e aqui às vezes até confunde, né, quando fala que o contrato de trabalho é oneroso em relação ao salário, mas aqui não é. Aqui ele é oneroso porque as partes ganham e perdem ao mesmo tempo, os dois lados, né? Ou seja, há sacrifícios, né, econômicos, há sacrifícios e vantagens dos dois lados. Para o empregado, ele vai trabalhar, ele vai se desgastar física e mentalmente, ele vai perder tempo de contato com a sua família, com seus amigos, mas ele vai receber salário. Então, ele teve um sacrifício, mas ele recebeu uma vantagem por esse sacrifício. Da mesma forma, o empregador, que tem o sacrifício de ter que arcar financeiramente com o salário daquele trabalhador que lhe prestou serviços, com todas as demais verbas trabalhistas, previdenciárias, enfim, as sociais e gerais, mas, de contrapartida, ele tem a vantagem de poder desfrutar de todos os lucros, de todos os resultados daquele trabalho, né? Então, o que ele repassa ao trabalhador a título de salário não é de forma alguma tão grande quanto os lucros que ele vai ter em razão daquele trabalho, tá bom? O contrato de trabalho também é um contrato dotado de alteridade, está lá no artigo 2º da CLT, que diz que os riscos do empreendimento são do empregador. Então, o empregador ele não pode ratear despesas com a execução daquele trabalho com o empregado, de forma alguma. O que acontece? Os riscos, tanto positivos quanto negativos, e aí a gente tem os prejuízos como riscos negativos e os lucros como riscos positivos, são do empregador, tá? Ele não pode ratear, ele não pode dividir isso com o trabalhador. E por fim, dentro do tópico de características, o contrato de trabalho é um contrato complexo. Quando a gente fala de contrato complexo, a gente está assumindo que há a possibilidade de existirem contratos acessórios conectados àquele contrato principal. Imagine a seguinte situação. O trabalhador é contratado pela empresa X e para trabalhar em outro lugar, em outra cidade. Nesse deslocamento, o trabalhador recebe, né, assina um contrato com o empregador
de comodato de imóvel, porque lá nessa cidade a empresa tem uma casa que está vazia e vai ceder essa casa para o trabalhador morar durante a prestação de serviço. Então esse contrato de comodato de imóvel residencial, ele é acessório ao contrato de trabalho principal. Então, sendo acessório, ele segue a sorte do principal. Ou seja, extinto o contrato de trabalho, também se extinguirá o contrato acessório, salvo exceções que podem de repente estar previstas no próprio contrato de trabalho, né? De repente, se o trabalhador foi um exímio trabalhador por todo o contrato de trabalho, não sofreu nenhuma punição, pode haver a previsão de ele ficar no imóvel durante o seguro-desemprego. Mas isso é um pacto individual. Pela lei, os acessórios seguem a sorte do principal, bom? E aí eu te pergunto, quando se forma o contrato de trabalho? É com a assinatura do contrato? É com a assinatura da carteira de trabalho? Como é que é? Bem, há muita divergência na doutrina e na jurisprudência a respeito do assunto. Mas o que tem se entendido, assim, majoritariamente, é que o contrato de trabalho ele se forma quando há convergência de duas vontades ou mais vontades contrapostas, né? E que, havendo a aceitação pela outra parte a respeito da proposta, formado estará o contrato, tá? Isso vem, inclusive, por força das previsões do Código Civil brasileiro de 2002, que trazem aí as disposições a respeito da formação do contrato a partir do artigo 427 e seguintes do Código Civil. Então, gente, a partir do momento que há essa convergência e aceitação da proposta pelo aceitante ou oblato, né, como também a lei permite dizer, a gente forma o contrato. E aí eu posso te dizer o seguinte: quando o empregador ele pede ao empregado que leve a carteira de trabalho para ser assinada, não significa que isso é a formalização do contrato. Isso é uma questão meramente administrativa, né? Porque pode ser que haja a formação dessa relação de emprego há muito mais tempo, né? Não significa que a partir daquele momento é que se forma e o que aconteceu antes é desconsiderado, de forma alguma. Aquilo é uma formalidade administrativa que não tem o condão de desconsiderar ou de fazer desaparecer a relação existente anteriormente àquela assinatura, tá bom? Aí, gente, quando a gente fala de contrato de trabalho, a gente tem que pensar o seguinte: existem os critérios para verificar a existência desse contrato de trabalho e os critérios para determinar se esse contrato ele é válido, né? Então, os requisitos dos artigos, os elementos dos artigos 2º e 3º da CLT, que diz respeito ao que a gente brinca, aos SHOPs, né? Que é a continuidade, a habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação, estando presentes esses elementos, aí a gente diz que existe a relação, existe o contrato de trabalho. Mas para dizer que ele é válido, a gente tem que observar os elementos essenciais que encontram-se no artigo 104 do Código Civil de 2002. Que elementos são esses que a gente já estudou, você já deve ter estudado em Direito Civil? Agente capaz, objeto lícito possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Bom, a respeito da capacidade do agente, no direito do trabalho, quando a gente fala de agente capaz, a gente está dizendo que ele tem aptidão para celebrar atos relacionados, que sejam referentes à relação de trabalho. Ele pode assinar um contrato, ele pode trabalhar, ele pode pedir a rescisão do contrato de trabalho, receber verbas, assinar recibo, enfim. Isso é o agente capaz. No direito do trabalho, a capacidade plena é também aos 18 anos, assim como acontece lá no Código Civil. E a relativa, nós temos duas hipóteses: do trabalho permitido entre 16 e 18 anos e, excepcionalmente, na condição de aprendiz, quem tem ali 14 anos ou mais, tá? Menos de 14 anos, em hipótese alguma. Então, havendo aí essa determinação de idade, preenchido esse requisito de idade, a gente pode dizer que a priori há capacidade do agente. Outra questão que eu queria considerar aqui, dentro de capacidade do agente, é que aplica-se, aqui no caso da capacidade do empregador,
aplicam-se as hipóteses de emancipação civil lá do artigo 5º do Código Civil de 2002, que diz, em razão de emancipação por casamento, emancipação por autorização dos pais, formação em grau superior, né? No caso aí dos superdotados, mas enfim. Quando se fala de capacidade do empregador, é possível sim aplicar as hipóteses de emancipação civil, de emancipação do Código Civil. Quando se trata, porém, de empregado, não é possível aplicar essas hipóteses do Código Civil, porque na CLT existe regramento específico sobre o trabalho do menor. Então eu afasto essa incidência por não haver lacuna, o que difere da situação do empregador, porque há lacuna na CLT a respeito da capacidade para ser empregador, para contratar empregado, tá bom? Bom, em relação ao objeto lícito, possível, determinado e determinável, a gente tem que considerar que objeto lícito é aquele que não é proibido por lei, né? É aquele que não atenta à moral e aos bons costumes, tá bom? Então, toda vez que a gente for falar de licitude do objeto, se haverá ou não a incidência do direito do trabalho no reconhecimento das relações trabalhistas, a gente tem que verificar, distinguir, na verdade, o trabalho ilícito do trabalho proibido, tá? Porque há uma diferença. Isso aqui vai determinar se haverá ou não reconhecimento do trabalho realizado. O trabalho ilícito, ele é quando a prestação de serviços constitui um tipo penal ou concorre para a consecução de um crime, tá? Então, imagine a seguinte situação. O trabalhador foi contratado para embalar drogas para um traficante. A gente sabe que o tráfico de drogas é um crime, né? É um tipo penal. Então, esse trabalho ele não será reconhecido, o trabalhador não terá direito a nada, né? Porque a gente não pode fomentar, a gente não pode incentivar, o Estado não pode incentivar a prática de condutas criminosas. Então, nesse caso, não haverá a incidência do direito do trabalho, tá? Então, vou colocar aqui, não há direito do trabalho, é porque não há incidência do direito do trabalho. Já o trabalho proibido é aquele que não constitui um crime, não constitui um tipo penal, mas que a lei veda por existir uma irregularidade específica durante a prestação de serviço. Imagine a seguinte situação, a gente acabou de ver que o trabalho do menor de 14 anos é proibido em qualquer hipótese. Então, se o trabalhador menor de 14 anos, ele presta serviço numa loja, por exemplo, é um trabalho proibido. No entanto, há de serem reconhecidos os direitos trabalhistas referentes a essa prestação de serviço como forma de desestimular o empregador de continuar adotando a via do trabalho proibido para enriquecer. Então, eu concedo, o Estado reconhece, o Poder Judiciário reconhece os direitos, reconhece esse período antes da decretação da nulidade em juízo e a partir da nulidade não há mais que se falar em existência do negócio nem de incidência do direito do trabalho. Então, aqui, há incidência do direito do trabalho em relação ao período anterior à decretação de nulidade, tá? Reconheceu a nulidade, dali para frente não tem mais nada. Antes da decretação da nulidade, tá bom? Então, havendo essa distinção aqui entre ilícito e proibido, eu vou saber se haverá repercussões trabalhistas, tá bom? O objeto possível é aquele que é faticamente possível, né? Eu não vou pedir que o trabalhador vá prestar serviço na Lua, né? Indo ao invés de como que chama aquilo? No foguete? Não, ele não vai no foguete, ele vai, o professor Ricardo Rezende, ele usa até o exemplo de pilotando um balão a gás para a Lua. Isso é possível? Não, isso não é possível, esse trabalhador vai morrer, não há possibilidades físicas disso ser realizado. Então isso não é um objeto possível. Então ser um objeto possível é aquele palpável, realizável no mundo físico, tá? Já no que diz respeito a determinado e determinável, o determinado é aquele que eu posso precisamente identificar, né?
Com suas qualidades, individualização, enfim, ele é todo reconhecível. Já o determinável, ele não pode ser definido imediatamente, identificado imediatamente, mas ele pode ser qualificado aí pela quantidade, né, e pelo gênero do que será produzido, do que será negociado, tá bom? E a forma prescrita ou não defesa em lei, a gente sabe que a forma significa a maneira como os atos são exteriorizados no mundo jurídico, tá? E a gente acabou de ver nas características que o contrato de trabalho é um contrato consensual. Ele dispensa formalidades específicas para sua celebração. Então, basta o acordo tácito, a celebração verbal, né? E aí eu tinha comentado que eu ia dar para vocês um exemplo de acordo tácito, né? De formação tácita do contrato de trabalho. Imagine a situação em que eu estou precisando trabalhar, moro ali num condomínio de chácaras, enfim, e aí eu passo em frente à casa do Zezinho e noto que o Zezinho está com preguiça de cuidar do jardim. O jardim, a grama está grande, as plantas estão precisando ser aparadas, regadas, enfim. Aí eu venho, né, o Zezinho está lá na casa e eu começo a varrer ali a calçada do Zezinho. Aí o Zezinho veio e não se opõe, não fala nada. No outro dia eu vou lá, começo a regar o jardim do Zezinho. O Zezinho veio e não fala nada. Aí de repente no terceiro dia eu começo a parar as plantas do Zezinho, regar o jardim, varrer a calçada, o Zezinho continua vendo e não fala nada. Então aí tacitamente as partes concordaram em trabalhar e a outra em receber a prestação de serviço. Até que no quinto dia o Zezinho chega e fala, começa a me dar um trocadinho aqui, um trocadinho ali, aí começa a pedir para eu cuidar da horta lá no fundo. E aí fica essa celebração tácita de um contrato de trabalho, tá bom? Então, por não haver formalidades, né, a respeito da celebração do contrato de trabalho, basta que as partes tenham aí convergido à vontade na celebração e aí ele vai se desenvolver. No entanto, a lei prevê algumas formas excepcionais, como é o caso do trabalhador atleta profissional de futebol, a questão do trabalho temporário, até mesmo para marcar o prazo de vigência desse contrato, mas especificamente em relação ao contrato do atleta profissional de futebol, essa proteção existe, essa exigência, ela existe, por quê? Para proteger o trabalhador e para garantir uma maior segurança entre as partes que contratam, né? A gente sabe que a relação de atleta profissional de futebol é muito vulnerável, então a lei exige a forma escrita justamente para fortalecer a proteção do trabalhador. No entanto, se a forma não for obedecida, como que vai acontecer? O trabalhador vai ser prejudicado porque não foi por escrito, por exemplo? Não. Por quê? Porque o princípio da proteção ele incide no direito do trabalho para garantir que o patamar civilizatório mínimo do trabalhador não seja lesado. Então, estando presentes os elementos configuradores da relação de emprego, há de ser considerado existente o contrato de trabalho, válido o contrato de trabalho, observando os elementos do artigo 104 do Código Civil, e aí a gente vai perceber que a forma prescrita não foi obedecida, mas excepcionalmente eu vou afastar ela e considerar a regra geral de contrato por prazo indeterminado, tá bom? E aí, pra gente fechar a nossa aula, a nossa primeira aula, eu queria só trazer 2 comentários a respeito da forma prescrita ou não defesa em lei. Primeiro, a questão do artigo 37, inciso 2º da Constituição, que fala ali da contratação de empregados públicos, que tem que ser feita por meio de concurso público. Bem, imagine que uma empresa pública não realizou o concurso público e contratou trabalhador ali pelo vínculo, pelo regime de contratação seletista. No entanto, a forma concurso público não foi obedecida. E aí, o que acontece? O trabalhador vai ser prejudicado, esse contrato é nulo, como que vai acontecer? Haverá a nulidade do contrato, né? Porque a gente sabe que a administração pública direta e indireta, elas têm que contratar por meio de concurso público. Então, o contrato é nulo, mas os efeitos dessa nulidade serão limitados, tá? Limitados por quê? Porque o trabalhador também não pode ser de todo prejudicado. Então, o contrato é nulo, no entanto, o trabalhador terá direito somente os valores referentes aos depósitos do FGTS e os salários devidos até então,
tá? Até a decretação da nulidade. Outra questão é da súmula 430 do TST, que prevê ali a convalidação dos efeitos do contrato de trabalho, que tinha sido considerado nulo porque a administração pública indireta contratou trabalhadores sem concurso público. Nesse caso, se o órgão da administração pública ele for privatizado depois da decretação de nulidade do contrato de trabalho, esse contrato será considerado válido depois da privatização e vai continuar gerando efeitos, tá? Então essa é a súmula 430. A respeito ali da súmula do empregado público do artigo 37, inciso 2º, a gente tem que mencionar a súmula 363 do TST, que fala ali do que o trabalhador terá direito, tá bom? Gostou da aula? Dá um like aí pra gente, coloca seus comentários, suas dúvidas, que eu vou respondendo, tá bom? Siga a gente lá no Instagram, prof_Débora Chaves, professora da Manuela Dantas é Manu CC Dantas, no Periscope prof_Débora Pereira, e também a gente tá lá no Facebook, canal Perspectiva Jurídica, tá? Vai pra lá, siga a gente, comente, mande suas dúvidas, dê seu retorno pra gente aprimorando as aulas, colocando temas que vocês queiram saber mais, conhecer mais, tá bom? Grande abraço, até mais, gente!